Papo com Elas, um programa feito por mulheres e para mulheres. Muito boa tarde, quartou. Quartou e você tá animada hoje. E eu tô que tô. Eu acordei sambando ao som de Bon Jovi hoje, veja só. Que treat que é esse, né? Hoje tem show do Bon Jovi, gente, eu tô muito feliz. Esperei o ano todo, praticamente, uns 5 meses, não todo não, mas uns 5 meses foi, viu? E aí, Eli, tudo bem? Tudo bem, hoje dia mais fechado de novo, vai pegar um friozinho lá no show, né? Tem problema não. Você vai pular, vai Tem esquentar tudo. problema nenhum. Pode estar nevando, chovendo, já tô toda preparada. Galocha, Já pegou capa aquela de capa de chuva. chuva. E a gritaria tá em dia. Então tá bom. Tá em dia. Muito Amanhã bem. eu quero ver sua voz aqui. Amanhã eu quero ver como estarei, né? Então, amanhã eu te conto. Amanhã é outro dia, né? Um dia de cada vez. É isso aí. Bom, a gente já tá no ar, está ao vivo pelo facebook.com/papo com elas oficial. Quase que eu falei papo com elas especial. Especial Bon Jovi. Hoje é dia, minha gente. Hoje é dia. Muito bem. Lá no Twitter, quem quiser nos seguir é o @papo com elas. No Instagram é o @papo com elas oficial e youtube.com/papo com elas oficial é o nosso canal oficial lá do YouTube. Quem quiser nos conhecer pode entrar lá, curtir e se inscrever e tocar o sininho para receber a notificação cada vez que um vídeo novo subir. Tomar um cafezinho lá com a gente, Tomar um cafezinho conosco, isso mesmo. E enquanto esse programa está sendo ao vivo, mas até o final do dia ele também vai estar lá no Facebook. No Facebook nada, gente. E hoje é dia, hein? youtube.com/papo lá no Bon Jovi. Oficial. Muito bem. Aproveita para se inscrever, nos ajude aí a aumentar a nossa base de espectadores pra gente levar mais conteúdo de qualidade sobre o universo feminino para todo mundo. E quem quiser conhecer mais sobre a gente, onde que procura ali? Lá no nosso site, o papocomelas.com. Lá também tem todos os nossos vídeos, já desde a nossa estreia, tem bastante coisa, bastante conteúdo para saber mais, ver todos os entrevistados. Além disso, tem também muitas matérias sobre saúde, lazer, também empreendedorismo, tem muita coisa legal que dá para saber lá no nosso site, o papocomelas.com. E se você não está com tempo de ver os vídeos que tem lá no nosso site, quer ver só os artigos, tem também lá no LinkedIn. Papo com Elas, você encontra toda a matéria, todo o material que a gente publica no nosso site também. Muito bem. Antes da gente começar de chamar aqui a nossa... Como que a Olivia falou, Gi? Ai, gente. Convidada, como que é? A participante. Antes de chamarmos a participante aqui, deixa eu falar da nossa parceria lá com a Livap. A gente tá sabendo que tá vendendo pra caramba. Agora, olha só, nossas ouvintes têm desconto de 10% em qualquer compra pelo site ou pelo app. Basta utilizar o cupom Papo com Elas. É Papo com Elas em caixa alta, tudo junto. É isso aí, o cupom é válido para as seguintes cidades: toda a Grande São Paulo, Ribeirão Preto, Santos, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Brasília e Goiânia. Aproveite, 10% off em qualquer qualquer compra pelo site www.livup, escreve livup.com.br ou pelo aplicativo Live Up, Live Up, com cupom Papo com Elas, em caixa alta, tudo junto. É isso aí, Livap é comida de verdade, alimentos saudáveis sem aditivos e conservantes. As receitas são elaboradas por chefes e nutricionistas e lembrando, o cupom é válido até o dia 30 de setembro, segunda-feira que vem. É isso aí, tá chegando ao fim, né? Chegando mais um mês chegando ao fim, se você pensar. Tá chegando mais um mês. Daqui a 14 semanas é Natal. Nossa, 14 só? É. Por isso que eu já tô vendo... bom, apesar que a gente vê panetone o ano todo, né? Passou o Dia dos Pais, já tem panetone vendendo. Não, engraçado é que eu tava ouvindo um amigo nosso falando que alguém comentou da Colomba Pascal. Sim. Falei assim, gente, deixa eu dar um spoiler pra vocês. A Colomba Pascal é um panetone vestido de pomba. De pomba, exatamente. Só muda o formato da forminha lá, mas é a mesma coisa. Põe até, às vezes, coloca um açúcarzinho por cima, faz pra dar um disfarce, né? ali por cima, mas disfarce. É panetone. O panetone, então, olha, na verdade, o panetone já tem o ano inteiro, né? Vamos aceitar esse fato que dói menos. É verdade. Eu, como sou lá da Vila Prudente, tem a Village, que é uma fábrica, e lá tem panetone o ano todo, de todos os jeitos, todos os gostos, com goiabada, sem goiabada, com chocolate, tem de tudo lá. Olha só. Então lá é sempre Natal, né? Bom, enfim, hoje é dia de quarta hot, tudo bem, Gi? Tudo bem, a nossa você? Participante querida. Eu vou embora. Tá rolando bullying aqui comigo.
Então, eu lembrei disso, que hoje era dia de eu participar. Uma participante participa. É isso aí. E quarta hot, apesar do dia estar meio esquisito, mas é hot. Aqui Mas é aqui no, sempre estúdio, hot. aqui no estúdio tá sempre hot, né? E hoje deveria ser um especial mesmo, né, do Bon Jovi, porque eu acho que é o clima aqui do dia. Eu também acho. E panetone, em verdade, eu também vi isso ontem, que falta só 14 semanas para o Natal. Isso. Panetone tem o ano inteiro, eu vejo panetone o ano inteiro, mas, né, A vamos lá. Panetone, assim Mas- como o Bon Jovi, tem que ter o ano todo. Ah, É tá, tudo né? sempre especial, gente. Então, Tudo. porque quem faz essas datas, né, somos nós. Então, Exatamente. tá tudo certo. Se é gostoso, a gente tem o ano inteiro, né? É que nem rabanada. Rabanada dá pra comer o ano todo. Lá, É. né? Tem Existe- padaria tem perto da minha padaria casa que vende rabanada o ano inteiro. Aqui na pertinho onde a gente vai sempre comprar nosso pãozinho, também tem rabanada sempre. É uma Olha, delícia. é Eu muito amo bom. rabanada. Bom, gente, hoje é dia de quarta hot. Comida é outro assunto que a gente gosta de falar, né? Mas Exato. hoje é o dia de quarta hot. E a gente vai falar aqui sobre um assunto muito importante, que é a importância da comunicação nos relacionamentos. E a gente está recebendo aqui a nossa colunista e especialista em sexualidade e relacionamento, a Gislene, que já se pronunciou aí. Tá sempre rindo das nossas conversas aqui. A Gi é muito alegre, né, Gi? Ah, tem que ser alegre, né? Porque problema todo mundo tem. Se a Chorar gente tá for- mais fácil, né? Então, se a gente for focar nos problemas, a gente vai chorar, vai reclamar. E gente que reclama vira uma pessoa chata, que as pessoas não querem por perto. Exatamente. Aí só tem aquele assunto, sempre a energia negativa. Então tem que ser Ah, alegre, é gente. verdade. Já É dizia o isso aí. poetinha, é melhor ser alegre que ser, ser triste. triste. A alegria é a melhor coisa que existe. Ah, eu também acho, né? Às vezes é um pouco difícil, mas a gente tem que fazer uma força. Mas aí a Bom. gente foca só nos pontos positivos e ignora os negativos, né? É. Pois E é. pronto, tá tudo certo. Bom, nessa semana, um caso bastante interessante chegou até nós. Uma ouvinte que está em um relacionamento de 16 anos com um companheiro relata que ultimamente tem pensado em se separar, apesar de amá-lo. Gi, antes de continuar, isso acontece bastante, né? A gente sabe que só amor não segura casamento nenhum, né? Não segura. E aí vem aquele ditado que eu não lembro direito. Eu vou citar o ditado que eu não lembro. Vamos lá. Que falava do amor e uma cabana, o amor e uma choupana, alguma coisa assim, Sim. né? Que minha mãe que falava esse negócio aí. E aí, na verdade, a gente precisa de várias outras questões para manter um relacionamento. Só amor não basta, só questão financeira não basta, só sexo não basta. Então, precisa ter um pouco de cada coisa. E algumas coisas a gente precisa ter um pouquinho mais, né? Por exemplo, amor, respeito, cumplicidade. Mas precisa de um conjunto de itens, de fatores, para que um relacionamento dê certo. Então, só amor não sustenta um relacionamento. Muito Bem bem. difícil. Ela fala que a nossa ouvinte, ela fala que o problema todo é que eles não têm relações sexuais há quase um ano. O companheiro alega os problemas do dia a dia como fator importante pela falta de libido. Porém, desde que estão juntos, ela relata que a iniciativa para os momentos íntimos sempre partiram dela. Também é difícil isso, né? De ficar esperando que um só seja responsável por essa troca, né? Um fica muito passivo e só uma pessoa ativa. Acho que assim, no relacionamento tem que ter os dois mostrando iniciativa. Sim, tem que ter os dois. E por mais que a gente vá falar aqui, né? Eu ia falar isso no final, mas é melhor falar já no começo. Por mais que a gente comente esse caso dessa ouvinte, ainda os comentários são bastante superficiais, porque a gente precisaria entender muitas outras coisas para poder, de fato, entender o que acontece. Então, a gente está falando de maneira genérica, até porque atinge outras pessoas na mesma situação. Até por isso que a gente trouxe o caso. Mas, sim, é muito frequente uma das pessoas procurar o parceiro e o outro ficar lá esperando que tudo caia do céu, né? Mas ele não toma iniciativa e pode ser o homem ou pode ser a mulher. Normalmente é o homem quem procura, a mulher fica mais passiva, diferente desse caso dessa ouvinte. E a outra questão, 1 ano sem sexo, já viraram basicamente irmãos. Exato, mas foi Né? exatamente o que ela relatou. Que eles estão vivendo como irmãos mesmo. É que eu acho tão forte falar isso, né? Porque
Ah, sei lá, eu acho que quando fala assim, a gente tá vivendo como irmão, é porque já tá com um pé na cova e o outro na casca de banana, né? Assim, do relacionamento, eu Sim, digo, já né? tá pra acabar mesmo. Já tá pra acabar, e continuando aqui, ela relembra, Gi, que não é a primeira vez que eles estão pensando em se separar, né? Eles já se separaram, aqui alguns anos atrás, eles chegaram a se separar, e ela disse que no processo de retomar o relacionamento, a libido dele voltou ao normal. Enquanto eles estavam separados, ele estava tentando reconquistá-la. Assim, as palavras que ela usou estavam funcionando tudo direitinho, entendeu? Mas foi só voltarem a morar juntos que o relacionamento voltou, esfriou de novo. Voltou nessa questão de que ele não tem vontade de transar. A verdade é essa, ele não sente vontade de transar, não tem cabeça, é o que ele diz. Então, e aí a gente vê, por isso que eu falei que são vários outros fatores. A gente percebe por essa parte que a questão não é sexual, que a questão não é falta de libido, diminuição de libido, libido comprometida, não é nada disso. Porque no momento que eles já se separaram, e aí para reconquistar e voltar, aí ficou tudo ok, então ele não tem nenhum comprometimento orgânico, por exemplo. Você sabe? Pode continuar, desculpa. Agora a questão é, então a questão, a gente exclui essa questão da libido, e aí fica a questão do relacionamento. E aí não resolveu, eles terminaram uma época, se separaram, voltaram, o ponto que talvez a gente não sabe exatamente por que eles se separaram, esse pode ser um dos motivos, mas a gente não sabe se foi o único, se foi o principal, mas né, chutando aí que tenha sido essa questão, e aí ele retomou com tudo ok. E aí logo depois, né, ficou um tempo ok, depois voltou a apresentar os mesmos problemas. Então a questão é, como lidar com isso? Porque não foi resolvido, só foi mascarado. E de lá para cá, que a gente também, eu não sei se tem essa informação, há quanto tempo isso aconteceu, essa separação e depois voltar, o que aconteceu de lá para cá, né? Porque se era um problema, por exemplo, do relacionamento, como hoje parece ser, o que foi resolvido, como que foi negociado isso, se foi realmente, se teve um diálogo aberto, se procuraram ajuda, o que de fato aconteceu. Então são muitos fatores, mas a gente percebe aí, pelo que está relatado, que não é uma questão de libido, né, de libido comprometida, mas outros fatores periféricos no relacionamento. Ô Gi, você sabe que a história dela é bem grande lá, né? Aqui a gente pegou só umas partes, tá, o principal. Mas ela disse que quando eles namoravam, antes deles morarem juntos, tal, quando namoravam também era tudo mil maravilhas, o sexo, né? E a partir do momento que eles decidiram morar juntos, palavras dela, quando colocamos o pé dentro de casa, esfriou, mudou tudo. Muda, acho Então que mudou. parece que não sei se a questão de estar aquele problema de ter um comprometimento, de repente, né? Tá aquela coisa do compromisso, de eu ter que ser responsável por várias coisas dentro de casa, aquilo deve criar ou não, sabe o que eu pensei, Olha? Eu também pensei nisso, assim, da questão do compromisso, mas na questão, assim, eu tô estabilizado, assim, dá uma relaxada. Eu não tenho mais essa necessidade da conquista. Da busca, né? De ficar correndo assim, atrás. Tá aqui. Então, assim, ela não vai sair daqui. Então, eu posso me preocupar com outras coisas agora, sabe? Pra mim, veio isso. Pra mim, veio isso. Pode ser as duas coisas, né, Gi? Sim, isso pode acontecer, porque tem homens que não têm mesmo essa questão do... Ele tem meio que um afastamento do compromisso, mas aí ele se afastaria de tudo, né? Não só do sexo, mas também pode ser uma fuga. Mas também tem uma questão que não dá para excluir, apesar de a gente falar que a questão não é libido, porque quando terminaram, voltaram, estava tudo ok, não dá para excluir que homem não fica, na verdade, ser humano, né? Qualquer um, homem e mulher, mas o homem tem uma necessidade um pouco maior de relações sexuais, ele não fica um ano sem ter relação sexual e está tudo ok. Então tem outros comprometimentos que precisam ser analisados. Mas não é, assim, aparentemente, bem superficialmente, o grande problema não é sexo, é relacionamento. Ela fala aqui, né, que a comunicação do casal é bastante precária e que eles já tentaram conversar várias vezes sobre o assunto, mas ele alega que não consegue. Então é difícil, né, essa abordagem. Você tentar uma abordagem, tentar resolver um problema que está afetando os dois, assim, porque
assim, ela tá reclamando, mas possivelmente tá afetando ele também, Sim. esse problema. Não é porque... Quanto mais cobra, acho que mais difícil fica, né? E aí eu acho que ele não consegue ter essa conversa para tentar resolver o problema, porque assim, o problema pode tentar ser resolvido de várias formas, ou tentar uma ajuda para voltar a ter a prática do sexo mais contínua e que seja seja assim agradável para os Pros dois. né? Ou aquela coisa mesmo, chegar para conversar para realmente E ver que não ir tem cada um para um mais, canto. que Né? que não Assim, existe ó, a mais gente desejo. vai, a gente já separou antes, voltamos, não voltou a ser aquilo que eu esperava que fosse, vamos ficar cada um num canto agora e aí cada um ser feliz no seu espaço. Sim, é o que eu sempre falo. E aí foi como a gente começou a brincar aqui, né? No começo. Problema todo mundo tem. E a gente tem que buscar ser feliz. Juntos, separados, não importa. Mas o que importa é ser feliz. E as pessoas não se dão conta desta questão, dessa premissa da felicidade no relacionamento. E aí vai ficando por vários motivos. Por comodidade, por questão financeira, por filhos, por bens, para não dividir os bens. E tem tantas questões que seguram um casamento e às vezes está tudo muito comprometido. O sexo está comprometido e o sexo, ele não é tudo num relacionamento, mas ele é uma parte muito importante. Exatamente. Eu estava lendo um livro que eu não lembro o nome agora, porque eu leio vários ao mesmo tempo, vou pegando pedaços, e dizia assim que o sexo não é tudo no relacionamento, mas ele é 100%. Então, da parte que ele é importante, vamos supor que seja 50%, 30%, 40%, não importa quanto, essa parte ela tem que ser 100%. E aí, se está comprometido, como que fica essa questão do sexo, que é uma parte muito importante? É isso aí. Eu acho que no dia a dia também, né? Depois a gente vai continuar a falar sobre o relato dela, mas tem muita coisa envolvida. Tem a questão da autoestima, do desejo, de você se sentir desejada, assim, eu vejo pelo lado dela, né, falando. A mulher acaba se sentindo um pouco rejeitada até, né? Bom, a gente vai continuar a falar sobre isso depois do nosso comercial, a gente vai pelo primeiro intervalinho. Compartilha com a gente a sua história aqui de comunicação no relacionamento, pergunte, envie sua dúvida pra Gi e a gente volta daqui a pouco, não saia daí. Música
Muito bem, estamos de volta. Agora 1h24, é o Papo com Elas. E hoje é dia de quarta hot. Estamos conversando aqui com a Gi. Hoje é dia do rádio. Teixeira. Hoje é dia do rádio? Hoje é dia do rádio. Aquele dia foi dia do radialista. Ai, Hoje é dia do parabéns, rádio. Adoramos você. Muito bem, dia do rádio. É bom, né? Porque sem rádio não tem radialista, Exatamente. então Sem rádio não tem Papo com Elas. Muito bem. não tem quarta hot. Não tem quarta hot. Bom, a gente está comentando aqui um caso de uma ouvinte que entrou em contato com a gente, pedindo umas orientações da Gi, que é a nossa colunista especialista em sexualidade e relacionamento, sobre a comunicação no relacionamento. A gente está comentando aqui o relato dessa ouvinte e, continuando, ela relata o seguinte, que ainda de acordo com o que ela falou lá, que ela não, há quase um ano que ela não tem relações sexuais com um companheiro, e ela já tentou conversar com ele várias vezes, mas ele não, simplesmente ele não, acha que não tem aquela força motivadora para ir buscar um tratamento, alguma coisa assim. Bom, ainda de acordo com o relato dela, em uma das últimas conversas que eles tiveram a respeito do problema, o companheiro perguntou a ela: "E o que você faz para suprir esta carência?" E ela respondeu que já chegou a se masturbar algumas vezes e ele simplesmente não fez qualquer tipo de comentário a respeito. Pelo que ela contou pra gente na história lá, quando ela disse isso pra ele, palavras dela, ele ficou olhando pra minha cara, sem falar nada. Cara de paisagem. Então, assim, isso não dá nem pra gente tentar analisar se ele aceitou aquilo como uma coisa ruim ou como uma coisa boa, porque ele não teve expressão nenhuma, não falou nada. Que ela tá conseguindo se resolver sozinha, né? Não tá conseguindo fazer sem precisar da presença dele para ela ter o próprio prazer. Engraçado que assim, ela até escreveu assim: será que ele ficou pensando que eu fosse responder que eu ia buscar outra pessoa, fora alguma de casa? coisa? Porque, Gi, no relacionamento, quando isso acontece com o homem, quando a mulher não quer transar, o homem geralmente procura outra, não procura? Sim. Aí é errado a gente generalizar também. Bom, generalizar sempre é errado, né? Mas na maior parte dos casos é isso que acontece. Generalizar é errado, julgar é errado, dar palpite é errado. Então, tudo Mas, errado. enfim, O que tá fazendo aqui, né? Tá tudo errado, mas Acabou vamos o lá. programa, Já que estamos aqui, vamos lá, né? Não, mas peraí, ó. Veja só. Ela pediu a nossa opinião. Exatamente. Sim. Então é diferente, né? Ok. Bom, Não, é sério. De um modo geral, né? Não dá para colocar todos na mesma situação, mas de modo geral, sim. E já tem o ditado, né? Que eu acho que desde sempre, desde que o mundo existe, se não acha em casa, vai procurar na rua. É bastante questionável esse ditado, enfim. Mas quando não tem em casa, vai procurar na rua. mas Agora, tem casos que tem em casa e também procura na rua, né? Então, mas aí são dois fatores. Homens e mulheres estão procurando sim, né? Não tem em casa ou não tem, ou até tem, mas não é como gostaria. Então, homens e mulheres estão traindo absurdamente hoje. Tá quase igualando a traição entre homens e mulheres. E então, porque as pessoas buscam por satisfação, elas buscam por prazer. E desde que a mulher tem conquistado todo esse espaço em todas as áreas, profissional e também sexual, essa liberdade sexual, não aceita mais qualquer coisa, então não aceita o sexo meia boca, o sexo por sexo. Ela busca o prazer e se ela não encontra, ela vai ter que achar de algum lugar, né? De algum jeito. Certo. Ou ela, como a Olivia usou o termo, ela se resolver sozinha, ou ela vai buscar de alguma outra forma. Então, homens e mulheres estão buscando e a gente não sabe exatamente, como ele não falou, o que ele esperava ter como resposta. E a gente não sabe se ele esperava que ela falasse que ela foi buscar alguém, ou que ela está com alguém, e de repente essa era a brecha que ele desculpa esperava. que ele queria, né? Sim. Porque a gente não sabe, como ele não fala, e ela também não mencionou, porque eu acredito que ela não mencionou porque realmente ele não fala, o que ele espera. Porque tem muitos homens que não querem sair do relacionamento, nós já falamos disso aqui outro dia, eles não querem sair do relacionamento porque é um peso moral e social muito grande, e as pessoas cobram que, nossa, você saiu, você foi embora, você largou a família, os filhos, Sim. e esse peso é muito grande, então grande parte dos homens querem sair do relacionamento, mas eles esperam que eles vão
plantando Tem a coragem. sementinhas para que a mulher tome a decisão de falar, ó, acabou, não quero mais. E Gi, a gente falou, quase um ano sem ter uma relação sexual. Isso não quer dizer que ele não esteja transando. Isso não quer dizer, na Né? verdade, isso não quer dizer nada, Não né? quer dizer nada, porque É. eles podem, os dois juntos, não estarem tendo relação sexual, mas ele, por conta de outras coisas, ele pode estar procurando fora também. Sim, ou ele E é por também isso que pode... ele não está tão interessado em manter o relacionamento com a esposa. Sim, pode acontecer, e pode acontecer a mesma coisa que está acontecendo com ela, né? Sim. Ele está se resolvendo sozinho, ele está lá Sim. se masturbando e tem o prazer dele. Claro que o prazer sexual da masturbação e de um ato sexual Não é a mesma não coisa, é a mesma né? coisa, é completamente diferente. A masturbação é um paliativo, ela é legal para várias É situações. importante para se É conhecer. importante, exatamente, para vários pontos aí. Mas não substitui, uma coisa não substitui a Contato. outra sempre, né? Eventualmente, a gente fala, ok, né? Tudo bem. Mas sempre. E a outra questão que sempre aparece é assim, eu estou sozinha, não tenho relacionamento nenhum, não tenho ninguém, e me masturbar, tal, tudo bem. Já que eu estou sozinha, é o que tem, né? Quem tem cão caça com gato. Agora, você ter um marido, né? Você estar ali com uma pessoa e você não ter sexo e tem necessidade. Se ela não estivesse tudo bem, tipo, não tô nem aí, ok. Mas é uma necessidade, está incomodando e ela acaba se masturbando para ter esse prazer que ela deveria compartilhar com o marido Sim. dela. Então, a coisa começa a ficar muito mais complicada. E a gente precisaria entender, ela, né, na verdade, precisaria entender muito melhor o que de fato está acontecendo. Porque aí é só a ponta do iceberg. Tem muito mais coisa por trás disso, com toda a certeza do mundo. Ô Gi, você falou essa questão agora da masturbação e realmente ela escreveu isso. Ela falou o seguinte, uma coisa é você ser solteira e Sim. não ter um namorado e se masturbar. Outra coisa é você ter alguém e se masturbar, depois você fica se sentindo pior. Ela escreveu exatamente, você fica se sentindo pior. Porque você acabou, tudo bem, você matou ali aquela coceira, Aquela né? necessidade, Aquela naquele vontade momento. e tal. E aí você olha pro lado e você fala assim, não é possível que isso tá acontecendo. Então, assim, você vê, é muito doloroso, eu acho isso. É muito solitário, É muito né? É uma coisa solitário. muito triste. Você A tá num masturbação relacionamento- também é chamada de sexo solitário, Sim. né? Exatamente por isso. E o inverso, eu atendi uma pessoa outro dia, faz um tempo já, que foi o inverso, mas casa com isso daí que você acabou de falar agora, Luciana. Era o marido que se masturbava, mas eles tinham relação normal. Mas o cara gostava de se masturbar. E aí um dia ela acordou, na verdade isso se repetiu algumas vezes, né? Mas esse dia que ela relatou, ela acordou de madrugada, se mexeu na cama e tal, quando olhou ele estava se masturbando. Nossa. E ela ficou possessa, ela surtou, no dia seguinte ela me ligou, nem era dia de atendimento dela. Ela surtou, ela falou, você tem que me atender, achei um horário. Por quê? Porque ela se sentiu traída, porque ela disse, o relato dela foi assim, mas eu tava lá. Se ele queria transar, eu estava lá, era só ele me acordar, né? Quem que ele lembrou? a gente Exatamente. pensou mas pra foi- poder olha, fazer eu isso. pensei isso, juro. Né? Quem que ele tava Então- pensando, né? Então, ela ficou ela se sentiu extremamente mal, ela se sentiu traída, ela se sentiu humilhada, ela se sentiu mal, aí comprometeu depois, né, ao longo daí pra frente. Ela ficou bastante com a autoestima bastante comprometida. E o cara falou assim pra ela, o marido, mas eu só quis me masturbar, tava tudo bem, né? Mas não estava tudo bem, quer dizer, pra ela não ficou Sim. tudo bem. Agora, imagine uma situação dessa, 1 ano nessa situação. Nossa. Então é muito complicado e porque senão precisa resolver até para eles entenderem o que acontece, porque ela vai ficar com a autoestima mais comprometida do que já está. Ela está casada, é o que eu gravei um vídeo faz bastante tempo, já não lembro exatamente o título, mas é Solidão a 2. Você está Nossa, com é alguém, verdade. mas você está sozinho. Exatamente. É pior do que você de fato estar sozinho. Então isso compromete muito. E se não cuidar, porque parece que ele não está muito preocupado, muito interessado com nada, né? Ela está se incomodando. Ou se não, parece até... Pra mim, quando eu li, não foi nem isso, mas sabe o que me deu a impressão? Não que ele não tá preocupado, mas que tem outras coisas mais importantes. Sabe? Me deu a impressão de não que ele não ligue. Eu não acho que ele não gosta dela, assim, pelo que eu li. Mas eu acho que pra ele
É tipo assim, tá no Questões final da lista, financeiras, sabe? de repente, são mais importantes nesse momento. Tá no final ele da tá lista, com outras crises sabe? existenciais, de Exato. repente. De repente, ver a idade dele também, tá tendo algum problema até Tem que olhar Né, isso tem também. que ver isso Eu ia também. falar isso. de queda, né, que a gente falou, Da durante testosterona, de queda né? de testosterona. É. Embora ele tenha tido o desejo nesse intervalo em que eles estavam separados, pode ser também que esteja, Sim. e precisa ser investigado. Como eles não conversam, ela não consegue nem saber se ele está tendo alguma dificuldade por conta até de uma questão de queda de testosterona, e que talvez resolvesse num primeiro momento, né? Sim, e tudo, na verdade, seja lá o problema que for, de relacionamento, de sexo, questão hormonal, questão financeira, questão de filhos, enfim, não importa do que seja. Trânsito ruim que pegou. De aquela crise, enfim, não importa o que esteja acontecendo, tudo não que se resolveria, mas começaria a resolver com diálogo. Sim. Exato. E Afinal esse de é o primeiro contas, é uma ponto, né? parceria, né? É uma Exato. parceria, né? É uma parceria e mesmo que para ele não esteja incomodando, ou ele até se incomoda, como você falou agora, Lu, ele se incomoda, mas né, não tanto, ou ele Não expõe, gosta não dela, verbaliza. mas... Não, isso aí é Né? o que eu acho, né? Eu aqui da minha digital, do meu ser. mas tudo que a gente está Analisando falando é o que a gente acha. É, tudo no achômetro aqui, né? Vamos fazer um apelo, marido desta moça. ligue. Conversa com ela. Conversa. Conversa Não, com porque ela. assim, ou resolve de buscar ajuda, uma ajuda assim, profissional para conversa, ou uma ajuda médica para ver algum nível de hormônio que de repente possa estar mais baixo, ou resolve mesmo, cada um no seu canto, mas Sim. assim, de uma maneira que ninguém saia infeliz, Sim. que saia assim bem resolvido. Poxa, realmente não deu, não saia magoado um com o outro. Sim, E porque... não eu acho que até, assim, de repente, se eles vão buscar ajuda, eles começam a perceber que é uma questão que não tem nada nem a ver com sexo. É. Sabe? Que tem a ver com ele. E às vezes alguma coisa que ajuda ele Sim. a sobrepor esse obstáculo que tá atrapalhando toda a vida dele desse jeito, Sim, né? porque ele pode estar, como falou, como o sexo deve estar na lista das últimas preocupações dele, ver o que é uma preocupação maior e o que ela pode ajudar também a resolver Sim, isso, né? sim. O que ela, no espaço dela, ela consegue fazer com que ele se sinta melhor com aquele problema que ele está tendo, né? Então, de repente, algum problema financeiro, algum problema, sabe, com algum familiar, com alguma coisa de trabalho, para tentar resolver. Então, assim, acho que tem um livro é um livro que não tem nada a ver com sexo, mas é que o título bastante interessante, do Orígenes Lessa, que é conversando que as coisas se entendem. Então, para tudo, né? Conversando que a gente consegue estabelecer, porque enquanto está tudo dentro da nossa cabeça, tudo dentro da gente, o outro não sabe. O outro não é adivinho. Ele não está tentando entrar na gente para saber o que a gente está sentindo. A gente só consegue expor o que a gente está sentindo falando. Então, para resolver problemas do casal, nada melhor do que conversar. Exatamente. E aí você colocou numa questão que é assim, precisa expor, só que para isso tem que ter algumas outras questões que a gente não sabe Sim. como que é nesse relacionamento, que eu acredito que seja bastante comprometido. Talvez ele tenha medo de expor porque ele tem medo de ser julgado. Exato. Né? É. Bom, a gente vai para um próximo comercial aqui e daqui a pouco a gente volta, a gente vai falar mais sobre esse assunto. Não saia daí, mande seu relato, envie sua pergunta para a Gi. Vamos aproveitar a visita dela aqui para tirar todas as dúvidas. Isso, aproveitem minha participação. A gente volta daqui a pouco. É sentida? A gente volta daqui a pouco, não saia daí.
finalização de música que não acaba nunca, né? Infinitas, looping infinito. Esse John Mayer, viu? Ô, fanfarrão. Bom, nós estamos de volta, 1h42. Hoje nós estamos na nossa quarta hot, recebendo a Gislene Teixeira, nossa especialista e colunista em sexualidade e relacionamento. E Gi, antes da gente entrar no break, a gente tava falando da masturbação, né? Que aí no caso da nossa ouvinte, ela relatou que quando ela tá numa fase que ela tá com muito desejo, o marido dela não corresponde, ela acaba se masturbando e tal. E aí você tinha comentado fora do ar aqui de um movimento, né? Que é contra a masturbação. Como é que é isso? Essa loucura? Essa invenção Esse de moda. desserviço, vamos lá. Esse desserviço, como é que é? De Exato. repente, a gente não sabe, vai que o marido dessa moça aí faz parte né? desse movimento. Ele que criou, né? Ou ele pode fazer parte daquele outro movimento lá, do MGTOW, Ah! Você viu, Gi? Você viu os comentários lá no YouTube? né? Eu vi. Ai, que bonito. As estatísticas do nosso amigo. Pois é. Então, tem muita coisa aí que pode comprometer. A gente brinca aqui com esses movimentos, mas isso é muito sério. E a gente não sabe exatamente o que acontece. Eu fui gravar para uma TV a semana passada e era um debate e tinha um rapaz bem novinho que ele era do movimento NoFap, que é contra pornografia e masturbação. Tem a ver com religião, isso? Não tem nada a ver com religião. É um estilo de vida. E o que me chamou a atenção, enfim, cada um se masturba, não se masturba, cada um faz o que quiser, né? Mas o que me chamou a atenção é que ele é muito jovem, 20 e poucos anos, e aí tem toda uma dinâmica nesse movimento que fala que se a pessoa... E tem muita coisa que não é verdade, e isso é o que mais me preocupou, que fala, por exemplo, que se o homem se masturbar, não falou nada de mulher, ele focou sempre no homem, que se o homem se masturbar 2 vezes por semana, tem gente que se masturba todos os dias, né? O E que tem acontece? gente que se masturba 5 vezes por dia. O que acontece? Aí ele falou que se masturbar 2 vezes por semana, está desviando a atenção, a energia, a atenção também, mas a energia das outras áreas. Então, que a pessoa ficaria com a vida comprometida na questão profissional, na questão social. O cara não consegue mais capinar um mato aí. Não, e aí falou que, por perde exemplo, energia e aí ele citou, por exemplo, um relato que ele disse assim... Perdeu as forças, vamos lá. Não pode fazer mais nada. Ai, senhor. Ah, gente, o cara tá fazendo errado, desculpa, né? Eu me lembrei de um episódio da série Seinfeld, dos anos 90, que tem um episódio que o George Costanza, ele fica 1 ano sem transar também. Sim. E ele fica super inteligente. É. Você assistiu? Ele aprende... Será que o moço aí, do marido dessa amiga, tá tentando isso? O cara tá tentando doutorado, tá? Pô, a gente não sabe. Nesse episódio, o George aprende até a falar português. Você acredita? Mas ele ficou assim, inteligentíssimo. Aí tem um momento no episódio que ele volta assim, já todo retardado. Aí o Jerry fala assim: você transou, George? Ele falou: transei, eu não aguentei. Gente, pra que ficar tão inteligente? A gente falou outro dia da sapiosexualidade, né? Não precisa ser tão assim. Dá pra ter um equilíbrio. Tá. É sensacional esse episódio. É sensacional. Eu tô lembrando da cena. Por isso que eu falo que não precisa ser tão inteligente, precisa ter um equilíbrio. Ai, gente, né? Não precisa. Mas... Gente, mas eles falam isso com a maior gente. seriedade, né, Gi? Ai, Então, mas aí é gente, sério. olha, falando besteira. Não, a gente... Não, brincando tem- de uma é que- condição, mas assim, É que é uma coisa da mão peluda, gente. entra- sabe? mas Estamos assim, voltando voltar nessas 3 coisas, séculos, nesses Exato, mitos. porque você falou, não tem cunho religioso nenhum, é Não, uma condição, vou desfocar. A gente vê alguns atletas, quando vão fazer algum tipo de esporte, eles são, assim, afastados das companheiras para não perder o mas aí foco, um tipo, dia uma antes do concentração, jogo. isso. Aí já é outra história, né? O lutador também, E de repente, até para o parece- cara, é, para que- juntar mais testosterona também, para o Então, cara mas conseguir parece que isso ficar tá mais mudando agressivo. também, viu? Que eles estão percebendo, não sei se foi o Tite que falou isso, depois eu vou Foi, procurar. eu acho Que eles estão sim. percebendo que se o jogador transar na véspera Tá do mais jogo, o solto, rendimento lente- dele é maior. mas corre mais, o É. cara tá mais leve lá no Então, assim, no tem campo. muita controvérsia, né? Mas na Controvérsia. biografia dos grandes
homens de negócios, Sim. tal, né? Os poderosos, grande parte deles relatam que se masturbam de manhã, antes de começar o dia produtivo mesmo de trabalho, né? Que é para aliviar todas as tensões e leve pro Sim. trabalho, para produzir mais, etc. Mas esse movimento, o que me chamou a atenção foi que o rapaz era muito jovem, 20 e Sim. poucos anos, e já nessa questão. E aí ele disse assim que se a pessoa se masturbar 2 vezes por semana, vai comprometer todas as outras áreas. E aí não levaria energia para nenhuma outra área. E ele até falou, por exemplo, que ele deixou de sair com amigos, tinha marcado com amigos para sair ao cinema, qualquer coisa do tipo. E aí ele se masturbou e aí ele perdeu o interesse de sair e encontrar pessoas, né? E aí eu falei, olha, isso na verdade é uma outra parte, você está comprometendo, está misturando as coisas, porque uma Sim. coisa não tem nada a ver com a outra. Nossa, Não precisa gente. deixar de ser sociável Exatamente, por conta né? de estar consigo mesmo. E aí, então tem algumas questões assim. E aí ele relatou uma coisa que me preocupou muito, porque isso não é fato. E aí lá no movimento ele disse que relatam, né, que passam isso para as pessoas, que é assim, se você se masturbar, você vai ter disfunção erétil e ejaculação precoce. E isto não Nada é a fato. Não, e é muito Gente bom até para do de repente céu. tentar controlar. Sim, porque Exato. tem Ejaculação, exercício. né? É o Tipo, você contrário. Exato. É o contrário. Exatamente o contrário. Mas e isso está propagando, isso está se propagando tal, e Mas isso é o muito problema dos dias preocupante. de hoje, não é da quantidade de informações erradas que têm sido propagadas por aí sobre diversos assuntos e as pessoas acreditam, as pessoas Mas caem. você sabe, Oli, ontem mesmo eu tava vendo um vídeo do Pondé. Eu Sim. até compartilhei lá no meu story. Que ele tava falando, na verdade, tava falando da Greta, a Tá. Thunberg lá E ele tava ativista falando ambiental. dos jovens, que isso é uma característica dos jovens, de quando eles têm uma verdade pra eles, aquilo é tão radical, Sim. que eles vão contra tudo e todos pra defender aquela verdade, mesmo que seja uma coisa absurda como isso aí. Sim. Entendeu? Então ele disse exatamente isso, que isso é uma característica da juventude de hoje. Sabe? E, na preocupante verdade, isso, né? É preocupante porque eles nem se aprofundam tanto, né? Eles vão se agrupando, vão entrando nessa questão, nem se aprofunda tanto, não sabe exatamente qual é a origem, qual é a formação daquelas pessoas que estão passando aquelas informações e sai não só propagando, mas fazendo uso delas. Sim. E na verdade, e aí fala da masturbação e falava de filme pornô, essas coisas. Que também, não fazendo apologia nem nada, mas a questão também pode ser para ampliar o repertório e você ter uma prática sexual mais criativa, que pode ter melhorias e pode ser saudável. Claro que a gente não está falando de extremos. Sim. A pessoa que é viciada em sexo e que ela larga tudo na vida para se Exato. masturbar é uma outra questão. É a pessoa que tem vício em sexo, que não é o caso do que a gente está falando, ou a pessoa que tem vício em pornografia, Sim. que também não é disso que a gente está falando. Exato. Então é muito preocupante porque as pessoas estão segmentando. Então Exato. eu não transo. E aí a questão era, transar pode nesse movimento, Mais de 2 mas vezes até. masturbar não, né? Mais de 2 vezes por semana Exatamente. também, se tiver... Exato. com quem? E aí, Gi? A energia foi... Masturbar não pode, mas e transar mais de 2 vezes por semana pode? Então, pode transar todo dia, gente. Não, mas eu digo pra esse esse menino. grupo, Pra pra ele, ele. então, pra eles podem. Ué, Mas, é só mas a energia, masturbação, você só a trocou energia foi masturbação. pra outra pessoa, você não perdeu pro universo. É, Aquela é. coisa. Eu acho assim, olha, eu vou pesquisar direito Mas esse aí que movimento. perde energia mesmo com a outra pessoa. Não, você trocou, você tirou não, essa você energia e perde botou na outra energia, pessoa. Que você perde o foco, porque aí, né, no sexo tem o envolvimento, tudo, tem, né? Ai, gente. Eu não vou dá pra procurar entender. direito esse movimento NoFap, eu vou ver se tem Vamos. algum grupo. NoFap. 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 Exatamente. Eu vou ver se tem um grupo para mulheres. Tá. E eu vou me inscrever e vou inscrever todas vocês juntas. A gente vai lá entender como é que isso funciona. Todo mundo Essa juntas galera, e que essa galera shalom. tá deixando de Não, fazer? se tiver um grupo pra mulheres, a gente vai ter que trazer alguém aqui pra falar Sim, sobre isso. é, Eu quero saber de exatamente. onde saiu isso, de que portão do inferno. Que baboseira essa... Da onde saiu essa baboseira que não pode... Depois Né? as pessoas comentam no YouTube e eu fico brava. Ai, né? que Não sei mundo por de quê. fadas No você conto vive, de fadas né? que eu vivo, né? Frozen, Então, vamos lá. Frozen, exatamente.
Então, mas aí são várias questões, falando sério, muito sério. Na verdade, tudo aqui a gente fala sério, é que a gente Sim, brinca, né? Sim. É que e a Torna gente brinca. leve o assunto, Exatamente. né? pra dar Na uma verdade, a gente leveza. tá rindo pra não xingar o condenado, né? Né? Mas vamos, né? Mas tem o outro lado. Nós estamos sendo. Não, a gente está sendo boazinha, não. Porque assim, a gente está defendendo nosso ponto de vista. Sim. Mas, ok, tem lá esse movimento, eu não concordo com ele, mesmo que ele Sim. fala um monte de absurdos, que não tem nenhuma base. Então, pra mim é um absurdo. Mas quem tá lá, leva isso a sério e segue. E ok, então a gente tem que Respeitar o estilo de vida da pessoa. Exatamente. Ok. Mas que eu não concordo, eu não concordo. Agora, a gente precisa entender, voltando lá no caso da moça, a gente precisa entender o que está por trás disso tudo. De Sim. repente, ele está num movimento desse, de repente ele está com outras questões Sim. que entra mais ou menos nesse caminho, né? Claro que não é exatamente nenhum desses dois movimentos, eu acredito, né? Mas a gente já falou de dois movimentos aqui. E a gente não sabe quantos outros tem, ou o que ele pensa, Exato. ou não sei, né? Então, Como ele não conversa com ela não faz a menor ideia se ele de repente tá tentando, assim, viver uma vida mais celibatária, ou se alguma ele coisa perdeu assim o pra ele. interesse Mas será nela que a mesmo, pessoa- né? Mas será que a pessoa que é adepta do movimento desse, tipo, chega nas pessoas, oi, meu nome é fulano, eu sou adepto do movimento tal? Assim, como que você vai saber? Acho que é só na hora Na H mesmo que a vida, no pessoa dia a dia. vai. A não ser que, bom, sei lá. E como que é, Gi, isso aí? Ele se apresenta já falando que é desse movimento? ou Olha, eu eles não sei. Eu sei que no dia a dia eu não sei, mas lá, como era um. Mas lá era o assunto, lá né? era um debate, né? É, Sim. então. Era uma feminista xiita, como você disse outro dia. Eu, sexóloga, ele do movimento NoFap e um casal de atores pornô. Vocês imaginam o debate. Eu queria ter visto esse debate. Mas Tem vai no sair YouTube? logo Vai. e aí eu mando o link Manda pra aí. vocês. Deve ter sido a treta, hein, Gi? Foi. Parecia, eu falei, meu Deus do O céu. UFC O quase. UFC sexual. E aí eu não concordava nem com a feminista, porque ela disse o seguinte, que todo filme pornô é um ato de estupro. Aí a coisa começou a complicar, né? Porque a atriz estava lá porque ela queria, porque é o trabalho dela, porque ela assinou o contrato porque ela quis, ninguém obrigou. E o estupro é mediante... você é obrigado, Sim, você né? não tá dando sexo sem consentimento. Exatamente. Então, não fazia sentido nenhum também. E o que me chamou a atenção, nada contra a feminista, de novo, cada um faz o que bem entender da vida, mas, de novo, é uma menina extremamente jovem e com as questões, assim, muito radicais. Filme pornô lésbico pode, então. Não, Ou é na- estupro, seria o não, estupro nada também? disso Como é que pode, funciona? Nada pode. É O estupro, pornô não porque, assim, pode. se o pornô é estupro pra todo mundo. É, O estupro- hétero, pro homo. É, estupro pra entendeu? todo mundo. É porque daí se falasse que o lésbico não é, Aí né? existe alguma Aí coisa... não dá, né? Não, porque Alguma é uma coisa falta de errado não coerência. está certo, É uma falta de exatamente. coerência. E aí, juntando todos esses pedaços, essas ideias, e cada um defende a sua e tá tudo certo, mas quando a gente começa a entender que tem toda essa abertura hoje e que as pessoas estão realmente se agrupando por nichos, Sim. e aí a gente pega um caso como esse dessa moça, dessa ouvinte, a gente começa a ter que abrir muito leque, quando chega para mim, né, para que eu atenda, eu tenho que abrir muito leque para eu ver aonde é que está a questão. Eliminar, né? Vai por eliminação, Eu né, atendi Gi? uma moça há um bom tempo aí, e eu acho que eu já comentei isso com a Luciana. Ela era muito jovem também, 20 e poucos anos, 22, 21, 22 anos, e ela não queria mais transar. Enfim, a conversa foi, ela não queria mais transar, porque ela chegou com uma queixa de vaginismo, Sim. que não conseguia ter penetração, tal, apaixonada, amava o namorado e não conseguia mais. E aí eu fui esmiuçando, eu fiquei muitas horas nesse mesmo atendimento, nesse dia, nesse único dia, porque ela nunca mais voltou e eu sabia que ela não ia voltar. E o que aconteceu? Ela era feminista xiita e ela estava transando com o namorado, estava lá de 4, né? E quando ela olhou para trás, para olhar para ele, ela se viu na posição que ela estava e ela se sentiu extremamente submissa. Sim. E ali ela gerou um trauma, Travou. travou e nunca mais deu certo. E aí ela foi me procurar e aí eu cheguei nessa conclusão, né, esmiuçando muitas coisas.
E aí ela falou assim, dei algumas opções pra ela, até encaminhei pra psicóloga e tal. E ela falou assim, olha, entre não transar nunca mais e ter que ser submissa em alguma posição, em algum ato, alguma posição no ato sexual, eu prefiro não transar nunca mais. Que tristeza. E aí eu sei que ela terminou com o namorado e depois 20 ela e falou poucos que não ia anos. mais. 21 anos, 21, Aí 22. quando chegar nos 40, vai se arrepender ou vai querer recuperar o tempo perdido, né? Porque, gente, sem Gente, comentários. Então Sem é muito comentários, cada sério um tudo seu isso, quadrado, né? é muito sério tudo isso, porque as pessoas estão realmente sendo muito extremistas. Eu acho que dá pra você ser feminista, dá pra você falar masturbação tem que ter um limite, dá pra ter tudo, Exato. mas com bom senso e não ser tão tudo Radical. extremista, radical e polarizado, porque e as pessoas não estão sozinhas no relacionamento, né? É E isso com aí. isso, a gente vai Fechamos. terminar o programa de hoje pedindo, por favor, informem-se. Exatamente. Né? Busque informações de gente competente, gabaritada, para não o Exatamente. Dr. Google. O Dr. Não. Google às vezes mais atrapalha do que ajuda. Exatamente. Gente, um verdade. beijo para vocês. Bom show, Lu. Obrigada, Gi. Beijo, Amanhã a gente tá de obrigada. volta. Se Deus quiser, estarei Se tiver firme e voz. forte com voz. Beijo para vocês. Obrigada pela participação. Até mais. Você conferiu o Papo com Elas, diariamente a partir da 1 da tarde.